Ela contava moedas no restaurante de luxo. O milionário riu e a julgou na frente dos filhos. Segundos depois, a verdade o destruiu completamente. Deixe seu like e conte-nos de onde você nos assiste. Sua presença aqui faz toda a diferença. O restaurante Mirante Sul era um dos estabelecimentos mais exclusivos de Porto Alegre. Localizado no 10º andar de um edifício envidraçado na zona mais nobre da cidade, oferecia uma vista panorâmica do Guaíba que justificava os preços exorbitantes do cardápio. As mesas eram espaçadas com generosidade, garantindo privacidade aos clientes que podiam pagar por ela. A decoração minimalista em tons de cinza e dourado transmitia exatamente a mensagem desejada. Este não é um lugar para qualquer um. Marcelo Drummond ajustou o relógio suíço no pulso enquanto observava os filhos gêmeos estudarem o cardápio com expressões entediadas. Felipe e Fernando tinham 12 anos, cabelos castanhos perfeitamente cortados em salões caros, e vestiam camisas polo de marcas que a maioria das pessoas não podia pronunciar corretamente, quanto mais comprar. Era sábado à tarde e aquele almoço era uma celebração. Os meninos haviam tirado notas excelentes no colégio particular mais caro da cidade, embora Marcelo soubesse que o mérito era menos deles e mais dos 3 tutores que contratara para garantir o desempenho. "Posso pedir o filé com fritas e refrigerante importado?" Felipe perguntou sem levantar os olhos do cardápio. "E eu quero a massa com camarões", Fernando completou. "E aquela sobremesa de chocolate que tem sorvete de baunilha francesa." Marcelo acenou com a cabeça satisfeito. Gostava de poder dar aos filhos tudo o que pediam. Era a prova tangível de seu sucesso. Aos 45 anos, havia construído um império no setor imobiliário, comprando e vendendo propriedades de luxo, transformando bairros inteiros, movimentando milhões. Seu sobrenome abria portas, sua conta bancária fechava negócios, e sua arrogância era proporcional aos zeros em seu patrimônio. O garçom veio anotar os pedidos com a deferência devida a clientes VIP. Marcelo escolheu um vinho italiano caro e um corte de carne wagyu, que custava o equivalente a um salário mínimo. Os gêmeos pediram sem olhar os preços, porque nunca precisaram se preocupar com isso. Dinheiro para eles era algo infinito, sempre disponível, nunca um problema. Foi quando a porta do restaurante se abriu e uma mulher entrou acompanhada de uma menina. Marcelo as notou imediatamente, não porque fossem particularmente chamativas, mas porque algo nelas destoava sutilmente do ambiente. A mulher tinha cerca de 38 anos, cabelos escuros presos em um coque elegante, e vestia um conjunto que, embora bem cuidado, não ostentava marcas reconhecíveis. Havia uma elegância natural em sua postura, mas também uma tensão visível nos ombros, uma rigidez que sugeria desconforto. A menina ao seu lado, aparentando uns 10 anos, usava um vestido simples mas limpo, cabelos louros em 2 tranças, e segurava a mão da mãe com firmeza. O maître as conduziu a uma mesa ao lado da de Marcelo. Não exatamente ao lado, havia um corredor estreito entre elas, mas próximo o suficiente para que conversas pudessem ser ouvidas se alguém prestasse atenção. A mulher agradeceu com um sorriso discreto e ajudou a filha a se sentar antes de ocupar sua própria cadeira. Fernando foi o primeiro a notar. Cutucou o irmão com o cotovelo e inclinou a cabeça na direção das duas. "Olha a bolsa dela", sussurrou, mas não tão baixo quanto pensava. Felipe olhou e fez uma careta. A bolsa da mulher era de tecido, desgastada nas alças, claramente usada por muitos anos. Não era feia, apenas antiga, e contrastava gritantemente com as bolsas de couro italiano que as outras mulheres do restaurante exibiam como troféus. Marcelo também havia notado. Franziu levemente o senho, perguntando-se mentalmente como o maître havia permitido a entrada. Certamente havia um código de vestimenta, um padrão mínimo. Mas então pensou que talvez estivesse sendo injusto. A mulher estava vestida apropriadamente, afinal. Apenas não estava vestida com o luxo esperado. A mulher pegou o cardápio e o estudou com atenção. A menina ao seu lado olhava ao redor com olhos arregalados, claramente impressionada com o ambiente. As luzes, a vista, as mesas elegantes, tudo parecia fasciná-la. Havia uma inocência em sua expressão que contrastava com o tédio entediado dos gêmeos de Marcelo.
Mãe, a menina sussurrou, tudo aqui é tão bonito. A mulher sorriu, mas foi um sorriso tenso. É sim, Laura. Muito bonito. Vamos pedir aquela massa que você gosta. A mãe hesitou visivelmente. Abriu a bolsa de tecido e, de dentro, tirou uma pequena nécessaire. Não era uma carteira elegante, apenas um estojo simples. E quando o abriu, Marcelo viu algo que fez seus olhos se arregalar levemente. Moedas. A mulher começou a contar moedas sobre a mesa. Não de forma ostensiva, ela tentava ser discreta, mantinha as mãos baixas, mas era impossível não notar. Eram moedas de diversos valores, algumas douradas, outras prateadas, espalhando-se sobre a toalha branca como uma confissão de escassez. Fernando viu e cutucou o irmão novamente. Desta vez, não se preocupou em baixar a voz. Pai, ela está contando moedas. Felipe soltou uma risada abafada. Sério? Num lugar desses? Marcelo deveria ter repreendido os filhos imediatamente. Deveria ter ensinado sobre respeito, sobre empatia, sobre não julgar situações que não compreendem. Mas não o fez. Em vez disso, sentiu uma mistura de desconforto e superioridade. Como alguém que precisava contar moedas ousava entrar em um restaurante como aquele? Baixem a voz, disse finalmente, mas o tom não era de repreensão. Era quase cúmplice. Na mesa ao lado, a mulher continuava contando. A menina, Laura, observava em silêncio. Havia algo na forma como ela olhava para as moedas não com vergonha, mas com uma seriedade quase solene, como se aquilo fosse parte de algo importante. Temos o suficiente, mãe? Laura perguntou baixinho. A mulher terminou de contar e assentiu. Temos sim, meu amor, exatamente o suficiente. O garçom aproximou-se da mesa delas com a mesma cortesia profissional que dispensara a Marcelo. Boa tarde. Estão prontas para pedir? A mulher olhou para o cardápio mais uma vez, depois para a filha. Vamos dividir um prato, está bem, Laura? Está sim, mãe. Uma porção do risoto de fungo, por favor, e 2 águas. O garçom anotou sem demonstrar surpresa ou julgamento. Certamente. Mais alguma coisa? Não. Obrigada. É só isso. Fernando não conseguiu se conter. Virou-se completamente na cadeira para olhar diretamente para a mesa ao lado. Felipe, elas vão dividir um prato só. E pediram só água, Felipe acrescentou, fazendo questão de que o comentário fosse audível. Marcelo sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido constrangimento, mas sufocou rapidamente. Meninos, não é educado ficar olhando. Mas pai, Fernando insistiu, por que alguém que só pode pedir água viria num lugar desse? Não faz sentido. Foi então que Marcelo cometeu o erro que mudaria tudo. Em vez de ensinar, ele validou. Vocês têm razão em se perguntar. Às vezes as pessoas querem parecer o que não são. Querem frequentar lugares que não podem pagar. As palavras foram ditas em volume normal, sem sussurros, e na mesa ao lado, a mulher ficou completamente imóvel. Suas mãos, que estavam recolhendo as moedas de volta para a nécessaire, pararam no meio do movimento. Laura olhou para a mãe com olhos arregalados, percebendo que algo estava errado. Marcelo continuou, inconsciente ou indiferente ao impacto de suas palavras. É por isso que vocês estudam, trabalham duro, para não passar por situações constrangedoras como essa. Mas a gente não trabalha duro, Felipe apontou com a lógica crua das crianças. Temos tutores que fazem praticamente tudo. O princípio é o mesmo, Marcelo desconversou, irritado por ter seu argumento desmontado. O importante é ter sucesso. É poder entrar em qualquer lugar sem precisar contar moedas. Fernando riu. Imagina se a gente precisasse fazer isso, que vergonha. Na mesa ao lado, Laura começou a chorar silenciosamente. Não soluçava, não fazia barulho, mas lágrimas escorriam por suas bochechas. A mãe a envolveu em um abraço lateral, sussurrando algo em seu ouvido. Mas seus próprios olhos estavam úmidos. O garçom de Marcelo chegou com o vinho. Ele aprovou com um aceno condescendente e esperou enquanto as taças eram servidas. Os gêmeos receberam seus refrigerantes importados em garrafas de vidro, com canudos de metal reutilizáveis que o restaurante fornecia para demonstrar consciência ambiental de luxo. Um brinde. Marcelo ergueu sua taça. Ao sucesso, ao trabalho duro e a saber o nosso lugar no mundo. Os gêmeos brindaram.
ainda rindo, ainda lançando olhares para a mesa ao lado. E naquele momento, com o som delicado do cristal se tocando, Marcelo Drummond não fazia ideia de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida, que em poucos minutos, tudo o que pensava saber sobre valor, sobre dignidade, sobre o que realmente importava, seria virado de cabeça para baixo. Que a mulher contando moedas estava prestes a ensinar-lhe uma lição que ele jamais esqueceria. O risoto chegou para Catarina e Laura, e os pratos caríssimos chegaram para Marcelo e os gêmeos. Mas a verdadeira refeição, a que realmente importava, ainda estava por vir. O risoto de milho timães, fungo que chegou à mesa de Catarina, e Laura era servido em um prato largo de porcelana branca, decorado com um fio de azeite trufado e folhas de manjericão fresco. Era uma porção generosa, pensada para uma pessoa, mas as duas observavam o prato como se fosse um banquete. "Está lindo, mãe", Laura sussurrou, os olhos ainda vermelhos das lágrimas recentes. Catarina dividiu o risoto cuidadosamente em 2 lados do prato, usando os talheres com uma precisão quase cirúrgica. Suas mãos não tremiam, embora Marcelo pudesse jurar ter visto seus ombros tensos sob o blazer simples. Ela serviu a filha primeiro, colocando a maior porção no pratinho infantil que o garçom havia trazido. "Come devagar. Aproveita cada garfada", Catarina orientou com voz suave. "Lembra o que conversamos sobre saborear, não apenas engolir?" Laura assentiu, pegando o garfo com cuidado. Levou o primeiro pedaço à boca e fechou os olhos, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Está delicioso." Na mesa ao lado, os pratos de Marcelo e dos gêmeos haviam chegado com pompa. O filé wagyu de Felipe vinha em um prato aquecido, acompanhado de batatas rústicas fritas na gordura de pato e um molho de vinho tinto reduzido. A massa com camarões de Fernando era apresentada em um prato fundo, com 6 camarões grandes dispostos artisticamente sobre fios de macarrão fresco. O prato de Marcelo era ainda mais elaborado, um corte nobre com crosta de ervas, acompanhado de legumes grelhados e um purê de batata baroa. "Finalmente", Fernando reclamou pegando o garfo, estava morrendo de fome. Felipe nem esperou, já enfiava a faca no filé, cortando pedaços grandes. Comiam com a pressa de quem nunca precisou se preocupar com a próxima refeição, de quem o luxo era tão rotineiro que havia perdido o sabor da gratidão. Marcelo cortou sua carne com movimentos precisos, saboreando o primeiro pedaço. Era de fato excepcional. Ele acenou aprovando para o garçom que observava a uma distância respeitosa. Tudo estava perfeito. Sua vida estava perfeita. "Pai", Felipe chamou, a boca ainda meio cheia. "Por que ela pediu só água mesmo?" Marcelo suspirou, como se a pergunta fosse uma oportunidade pedagógica que ele relutantemente aceitava. "Porque água é o que há de gratuito ou mais barato, filho. Quando as pessoas não têm muito dinheiro, fazem escolhas assim." "Mas então por que não foram numa lanchonete?" Fernando insistiu, genuinamente confuso. "Lá seria muito mais barato." "Essa é uma excelente pergunta", Marcelo respondeu, sua voz elevando-se ligeiramente. Ele queria ser ouvido. Queria que a mulher da mesa ao lado entendesse o julgamento. Às vezes as pessoas têm algo a provar. Querem estar em lugares que não podem bancar. Querem fingir que pertencem a um mundo que não é deles. Catarina parou de comer, colocou o garfo delicadamente sobre o prato e fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Laura olhou para ela, preocupada. "Mãe?" "Está tudo bem, amor", Catarina sussurrou, mas sua voz tremia quase imperceptivelmente. "Continue comendo." Fernando, encorajado pela falta de repreensão do pai, ficou mais ousado. Virou-se completamente em sua cadeira, olhando diretamente para Catarina e Laura. "É verdade que vocês contaram moedas? Tipo, moedinhas mesmo?" "Fernando", Marcelo finalmente disse, mas havia uma nota de diversão em sua voz, não de repreensão real. "Só estou perguntando, pai. Nunca vi ninguém fazer isso num restaurante chique." Felipe riu. "A professora de matemática disse que até dinheiro digital a gente usa agora. Quem ainda carrega moedas?" "Pessoas que não têm conta em banco de verdade, provavelmente."
Fernando respondeu como se fosse especialista no assunto, ou que não tem limite no cartão. Laura estava chorando abertamente agora, tentando abafar os soluços com o guardanapo. Catarina a puxou para mais perto, abraçando-a, mas seus próprios olhos brilhavam perigosamente. Marcelo deveria ter parado ali. Deveria ter percebido que havia cruzado uma linha. Mas o vinho estava bom, seus filhos estavam entretidos, e aquele senso de superioridade era intoxicante demais para abandonar. Meninos, ele disse, inclinando-se sobre a mesa como se fosse compartilhar um segredo, mas mantendo o volume alto o suficiente para ser ouvido claramente na mesa vizinha. Vejam isso como uma lição de vida. O mundo tem diferentes classes de pessoas, e cada um precisa conhecer seu lugar. Que lugar, pai? Felipe perguntou. Existem pessoas que nasceram para liderar, para ter sucesso, para frequentar lugares como este sem pensar duas vezes. E existem pessoas que, bem, que precisam contar moedas. Não há nada de errado com isso, acrescentou com uma magnanimidade falsa. Mas há um lugar apropriado para cada um. Fernando pegou o celular de última geração que descansava ao lado de seu prato. Vou tirar uma foto do meu prato. Ficou muito bonito. Boa ideia. Felipe concordou, fazendo o mesmo. Vou postar no Instagram. Meus amigos vão morrer de inveja. Eles tiraram várias fotos, ajustando ângulos, usando filtros, completamente absorvidos na performance do luxo. Não comiam apenas comida cara, eles consumiam o status que aquilo representava. O garçom aproximou-se discretamente da mesa de Catarina. Está tudo bem com o prato, senhora? Está maravilhoso, Catarina respondeu, sua voz firme apesar dos olhos úmidos. Poderia, por favor, trazer a conta? Certamente. Já terminou? Catarina olhou para o prato ainda pela metade. Olhou para Laura, que mal havia tocado sua porção. Sim, já terminamos. Laura protestou em voz baixa. Mas, mãe... Está tudo bem, querida. Vamos para casa. O garçom hesitou, percebendo a tensão, mas profissional demais para comentar. Trago a conta imediatamente. Quando ele se afastou, Fernando não conseguiu resistir. Pai, elas nem terminaram de comer. Provavelmente perceberam que não deveriam ter vindo. Marcelo respondeu, cortando outro pedaço de carne. É constrangedor, imagino. Deve ser horrível ser pobre, Felipe comentou casualmente, como se estivesse falando sobre o clima. Não usem essa palavra, Marcelo o corrigiu, mas não por empatia. É grosseiro. Digam de poucos recursos ou em dificuldade financeira. Sejam educados. Desculpa, pai. Deve ser horrível ter poucos recursos então. A conta chegou em uma pequena bandeja de prata. Catarina a pegou, conferiu os valores e então, com movimentos deliberadamente calmos, abriu novamente a nécessaire e começou a contar as moedas, uma a uma, sobre a mesa, com precisão meticulosa. O som metálico das moedas tocando o prato de prata ecoava no restaurante. Outras mesas começaram a notar. Conversas diminuíram de volume. Olhares discretos se voltaram na direção delas. Fernando soltou uma risada alta. Ela vai pagar com moedas. Fernando, baixe a voz, Marcelo disse, mas estava sorrindo. Achava a situação absurdamente cômica. Pai, posso filmar? Felipe perguntou já com o celular na mão. Não, Marcelo finalmente disse com firmeza. Isso seria cruel. Mas cruel era exatamente o que eles já estavam sendo. Catarina terminou de contar. 87,50 em moedas, separadas em pilhas organizadas por valor. Ela conferiu 2 vezes, depois uma terceira, garantindo que estava tudo correto. Suas mãos não tremiam. Seu rosto estava sereno, quase inexpressivo. Laura olhava para as moedas com aquela mesma seriedade solene que Marcelo havia notado antes. Não havia vergonha em sua expressão agora, apenas uma intensidade que ele não conseguia decifrar. O garçom voltou e, para crédito seu, tratou as moedas com a mesma dignidade que trataria uma nota de 100. Começou a contá-las cuidadosamente. Está tudo certo, senhora, agradeço. Obrigada, Catarina respondeu. Depois, com a filha, levantou-se para sair. Foi quando Marcelo cometeu seu erro final.
a cereja no bolo de sua arrogância. Ele se inclinou e fez um comentário que pretendia ser ouvido apenas pelos filhos, mas que saiu alto o suficiente para ecoar na mesa ao lado. Vejam, meninos, isso é o que acontece quando alguém tenta viver além de suas possibilidades. Isso é não saber o seu lugar. Catarina parou, completamente imóvel. Sua mão apertou a de Laura, e então, lenta e deliberadamente, ela se virou. Seus olhos encontraram os de Marcelo pela primeira vez. Não eram olhos de vergonha, não eram olhos de humilhação. Eram olhos de alguém que carregava uma dignidade tão profunda que nenhuma quantidade de moedas contadas poderia arranhar. Com licença, ela disse, sua voz clara e firme. Poderia repetir o que acabou de dizer? Marcelo, pego desprevenido pela confrontação direta, piscou. Eu estava apenas ensinando meus filhos sobre... Sobre o quê? Catarina perguntou, dando um passo na direção da mesa dele. Sobre julgamento, sobre crueldade, sobre como humilhar estranhos em público. O restaurante ficou completamente silencioso. Todos os olhos agora estavam fixos neles. E Marcelo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não reconhecia imediatamente. Medo. Marcelo sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumado a ser confrontado, muito menos publicamente, e muito menos por alguém que ele havia julgado como inferior. Ao redor, as conversas haviam cessado completamente. Talheres permaneciam suspensos no ar. Garçons ficaram paralisados em seus postos. O restaurante inteiro aguardava o que viria a seguir. Eu não quis ofender, Marcelo começou, tentando recuperar o controle da situação. Sua voz saiu mais alta que o necessário, defensiva. Apenas estava tendo uma conversa privada com meus filhos. Privada? Catarina repetiu, sua voz calma, mas cortante. O senhor fez questão de falar alto o suficiente para que eu ouvisse cada palavra, cada julgamento, cada humilhação que direcionou a mim e a minha filha. Laura ainda segurava a mão da mãe, mas agora estava de cabeça erguida. As lágrimas haviam secado. Havia algo quase desafiador em sua postura, como se estivesse tirando forças da coragem da mãe. Felipe e Fernando, pela primeira vez, pareciam desconfortáveis. Olhavam para o pai esperando que ele resolvesse aquilo da forma que sempre resolvia tudo. Com dinheiro, com autoridade, com a confiança inabalável de quem sempre teve o poder do seu lado. Olha, Marcelo disse, sua voz adquirindo um tom condescendente que usava em negociações difíceis. Eu entendo que a situação foi constrangedora para a senhora. Se quiser, posso... Pode o quê? Catarina o interrompeu. Oferecer dinheiro? Tentar comprar meu silêncio? Transformar sua crueldade em caridade? Eu só estava tentando ser gentil, Marcelo respondeu, começando a se irritar. Não, Catarina disse firmemente. O senhor estava tentando se sentir superior. Há uma diferença enorme. Foi então que uma voz grave cortou a tensão do outro lado do restaurante. Doutora Catarina? Todos se viraram. Um homem de cerca de 65 anos levantava-se de uma mesa próxima às janelas. Ele era elegante, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado, cabelos grisalhos penteados para trás. Seu rosto demonstrava choque e indignação em medidas iguais. Seu Henrique, Catarina reconheceu o dono do restaurante com um aceno leve de cabeça. Henrique Vargas atravessou o salão com passadas longas e determinadas. Seus olhos se alternavam entre Catarina e Marcelo, claramente tentando entender o que havia testemunhado. Quando chegou perto, sua expressão havia se transformado em algo próximo à fúria controlada. Doutora Catarina Melo, ele disse em voz alta, garantindo que todos no restaurante ouvissem. Que honra tê-la em meu estabelecimento. Se soubesse que viria hoje, teria preparado sua mesa preferencial. Marcelo franziu o senho. Doutora? Ele olhou para Catarina com mais atenção, tentando reorganizar suas percepções. Obrigada, Henrique, Catarina respondeu suavemente. Não queríamos incomodar. Era apenas um almoço rápido com minha filha. Incomodar? Henrique repetiu, sua voz crescendo. A mulher que salvou a vida da minha esposa nunca incomoda. A mulher que operou minha Clara quando nenhum outro cirurgião quis aceitar o caso, porque as chances eram mínimas, porque o pagamento era incerto,
porque era um risco à reputação. Ele parou emocionado. A senhora é bem-vinda aqui sempre, sempre. O silêncio no restaurante ganhou uma qualidade diferente. Não era mais a tensão do constrangimento, mas a suspensão do choque coletivo. Marcelo sentiu o chão se mover sob seus pés. Cirurgiã. Henrique se virou para Marcelo e seu olhar amigável havia sido substituído por algo gelado. E percebi que houve algum desentendimento aqui? Não, não foi nada, Marcelo tentou minimizar sua mente correndo. Apenas um mal-entendido. Um mal-entendido, Henrique repetiu, cético. Ouvi parte da conversa daqui de onde estava. Comentários sobre saber seu lugar, sobre viver além das possibilidades. Referia-se à doutora Catarina. O tom de Henrique tornava claro que aquilo era menos uma pergunta e mais uma acusação. Antes que Marcelo pudesse responder, outra voz se ergueu do restaurante. Espera. Uma mulher de meia-idade levantou-se de sua mesa, aproximando-se. Seu rosto estava pálido. Você é a doutora Catarina Melo, a cirurgiã cardíaca? Catarina assentiu levemente, claramente desconfortável com a atenção. Meu Deus, a mulher levou a mão ao peito. Você operou meu pai, há 3 anos. Ele tinha tido um infarto grave. Os médicos diziam que as chances eram mínimas, que ele provavelmente não sobreviveria à cirurgia. Você ficou no hospital 18 horas seguidas. Você salvou a vida dele. Lágrimas corriam pelo rosto da mulher agora. Ele está aqui, hoje, conhecendo o bisneto por sua causa. Por sua causa. Um homem mais jovem, sentado em outra mesa, se levantou também. Doutora Melo, eu sou Rodrigo Amaral. A senhora não vai se lembrar, mas operou minha irmã há 2 anos, de graça. Porque minha família não tinha como pagar e a senhora disse que vida não tinha preço. Ah, minha sobrinha, outra voz emergiu. Ela tinha 6 anos, um problema cardíaco congênito. Você a operou mesmo quando outros médicos disseram que era tarde demais. As vozes se multiplicavam, histórias se sobrepunham. Uma tapeçaria de vidas salvas, de famílias preservadas, de milagres médicos realizados por uma mulher que contava moedas em restaurantes de luxo. Marcelo estava paralisado. Felipe e Fernando olhavam ao redor com olhos arregalados, começando a compreender a magnitude do que haviam feito. Um dos garçons, um jovem de não mais que 25 anos, aproximou-se timidamente. Doutora Catarina, desculpe me intrometer, mas meu irmão, Gabriel Tavares, a senhora operou ele no Hospital de Clínicas há 4 anos. A gente não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha nada. E a senhora fez a cirurgia, salvou a vida dele. Ele está terminando a faculdade de medicina agora, por causa da senhora. Catarina ouvia tudo com os olhos fechados, como se cada agradecimento fosse tanto um presente quanto um fardo. Henrique olhou para Marcelo com desprezo mal disfarçado. Esta mulher, ele disse devagar, opera gratuitamente no Hospital de Clínicas todo sábado. Todo sábado. Pacientes que não têm plano de saúde, que não podem pagar, que seriam deixados para morrer por médicos que se preocupam mais com dinheiro que com vidas. Ela salva vidas, enquanto pessoas como o senhor... Ele fez uma pausa carregada. Contam lucros. Eu não sabia, Marcelo conseguiu dizer, sua voz saindo fraca. Não sabia porque não perguntou, Catarina disse, sua voz ainda calma, ainda controlada. Julgou baseado em aparências, baseado em moedas contadas, baseado em suposições sobre quem merece estar onde. Ela deu um passo em direção à mesa dele. Felipe e Fernando encolheram-se ligeiramente. Estas moedas, Catarina disse, sua voz agora elevando-se, não são minha miséria, são a economia de 6 meses da minha filha. Laura juntou cada centavo de sua mesada, cada moeda que achou pelo caminho, cada troco que guardou. E sabe por quê? Laura falou pela primeira vez, sua voz clara e firme. Porque era meu aniversário ontem, e eu quis fazer uma surpresa para minha mãe. Quis pagá-la um almoço bonito, com meu próprio dinheiro, dinheiro que juntei trabalhando. Trabalhando? Fernando perguntou incrédulo. Você tem 10 anos. Ajudo a cuidar dos gatos da vizinha, Laura explicou. Faço desenhos personalizados para as pessoas. Ajudo crianças menores com lição de casa. E junto cada centavo,
Porque minha mãe me ensinou que dinheiro tem valor, que precisa ser ganho, que não é infinito. Catarina colocou a mão no ombro da filha. Eu poderia ter pago este almoço com cartão de crédito. Tenho 3 cartões Platinum. Poderia ter pedido o prato mais caro do cardápio sem olhar o preço. Mas minha filha quis usar as economias dela. E achei que seria uma lição linda sobre responsabilidade financeira, sobre valor, sobre gratidão. Ela olhou diretamente nos olhos de Marcelo, até que o senhor transformou em humilhação. Marcelo não conseguia falar. Sua garganta estava fechada. Sabe qual é a diferença entre nós? Catarina continuou. Eu conto moedas para ensinar minha filha sobre valor. O senhor conta dinheiro para ensinar seus filhos sobre preço. E são coisas completamente diferentes. Um aplauso começou. Começou baixo, com o Henrique batendo palmas lentamente. Depois a mulher cujo pai havia sido salvo se juntou. Depois o garçom. Depois outros clientes. Em segundos, o restaurante inteiro aplaudia Catarina de pé. Todos, exceto Marcelo e seus filhos. Henrique se aproximou de Marcelo, sua voz baixa, mas dura. Sugiro que o senhor pague sua conta e se retire. E talvez, na próxima vez, pense 2 vezes antes de julgar pessoas sobre as quais não sabe absolutamente nada. Doutora Catarina, Henrique continuou, virando-se para ela. Por favor, permita-me oferecer qualquer sobremesa que desejar. Para a senhora e para Laura. Por conta da casa. É o mínimo que posso fazer. Catarina balançou a cabeça gentilmente. Obrigada, Henrique. Mas acho que já tivemos emoção suficiente por hoje. Vamos para casa. Ela começou a se afastar, mas parou. Virou-se para Felipe e Fernando, que olhavam para o chão claramente envergonhados. Meninos, ela disse suavemente, e eles levantaram os olhos. Espero que lembrem deste dia. Não para se sentirem mal, mas para aprenderem. Espero que aprendam que caráter não se compra, que dignidade não vem de preço, e que as pessoas mais valiosas, às vezes, são aquelas que o mundo ensina vocês a ignorar. Felipe, com a voz trêmula, perguntou, a senhora nos perdoa? Catarina considerou a pergunta. Perdoo, sim, porque vocês são crianças, e crianças aprendem o que lhes ensinam. Mas espero que daqui para frente escolham aprender algo diferente. Ela olhou para Marcelo uma última vez. Não disse nada. Não precisava. O olhar dizia tudo. Depois, de mãos dadas com Laura, Catarina Melo atravessou o restaurante sob aplausos contínuos e saiu pela porta, deixando para trás um homem cuja vida acabava de ser virada de cabeça para baixo, e 2 meninos que, pela primeira vez, estavam começando a questionar tudo o que achavam que sabiam sobre valor, sucesso e o que realmente significava ser rico. O silêncio que se seguiu à saída de Catarina era ensurdecedor. Marcelo permanecia sentado, paralisado, enquanto os outros clientes lentamente voltavam às suas mesas. Mas as conversas não retomaram o tom anterior. Agora os sussurros eram direcionados a ele. Olhares discretos, alguns de pena, outros de desaprovação clara, atravessavam o salão como flechas invisíveis. Felipe e Fernando estavam completamente imóveis. Seus pratos caros, antes tão desejados, jaziam esquecidos. A comida esfriava intocada. Os refrigerantes importados haviam perdido o gás, literal e metaforicamente. Pai, Felipe sussurrou, sua voz quebrando. A gente foi horrível. Marcelo abriu a boca para responder, para oferecer alguma justificativa, alguma forma de minimizar o que havia acontecido. Mas não conseguiu. Porque pela primeira vez em muitos anos, não havia narrativa que pudesse torcer, nenhum ângulo que pudesse manipular, nenhuma forma de transformar aquilo em algo que não fosse exatamente o que era. Crueldade gratuita. Nós fizemos aquela menina chorar, Fernando disse, e havia lágrimas em seus próprios olhos agora. Por quê? O que ela fez de errado? Nada, Marcelo finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca. Ela não fez nada de errado. Então por que a gente riu? Por que a gente julgou? Felipe pressionou e havia algo diferente em sua voz, algo que Marcelo nunca havia ouvido antes. Decepção, direcionada a ele. Um dos sócios de negócios de Marcelo, Paulo Guimarães, que jantava em uma mesa do outro lado do restaurante, aproximou-se. Marcelo sentiu um breve alívio.
Paulo entenderia. Paulo era do mesmo mundo, pensava da mesma forma. Mas quando Paulo chegou à mesa, sua expressão não era de solidariedade. Marcelo, ele disse, sua voz baixa, mas dura, preciso te contar uma coisa. Paulo, minha mãe, Paulo o interrompeu. Há 5 anos ela teve uma complicação cardíaca grave, arritmia ventricular. Os médicos do plano de saúde disseram que era uma cirurgia de alto risco e que talvez fosse melhor apenas deixar ela confortável. Você entende o que isso significa? Marcelo assentiu levemente. Significava desistir. Doutora Catarina Melo estava de plantão naquele dia no Hospital de Clínicas. Ela soube do caso da minha mãe através de uma enfermeira. E sabe o que ela fez? Paulo pausou, emocionado. Ela foi até o quarto da minha mãe, examinou ela pessoalmente e disse: "Sua mãe não vai morrer hoje, nem amanhã, vou garantir isso." E operou, gratuitamente. Porque nosso plano tinha acabado de ser cancelado por não pagamento. Marcelo sentia o estômago revirar. Minha mãe está viva hoje, jogando com os netos, fazendo os bolos que eles adoram, porque aquela mulher que você acabou de humilhar decidiu que uma vida valia mais que dinheiro. Paulo inclinou-se mais perto. E você fez ela contar moedas na frente do restaurante inteiro. Você ensinou seus filhos a desprezá-la. Eu não sabia, Marcelo repetiu fraco. Não, você não sabia, porque não se importou em saber. E essa é a diferença entre você e ela. Paulo endireitou-se. Vou ser honesto contigo, Marcelo. Essa parceria que estávamos negociando está cancelada. Não faço negócios com pessoas que tratam outras assim. Caráter importa. E o seu está em falta. Paulo se afastou, deixando Marcelo ainda mais abalado. Uma mulher elegante, que Marcelo reconheceu vagamente de eventos sociais, parou ao passar por sua mesa. Seu nome é Marcelo Drummond, correto? Ele assentiu. Sou Beatriz Costa. Minha filha de 7 anos tinha um defeito cardíaco congênito. Os médicos particulares queriam 300 mil ienes pela cirurgia. Nós não tínhamos. Estávamos desesperados, vendendo tudo. Doutora Catarina ouviu falar do caso através de uma amiga. Ela não só operou minha filha gratuitamente, como pagou do próprio bolso alguns dos materiais necessários que o hospital público não tinha. Beatriz olhou para Felipe e Fernando. Minha filha está aprendendo balé agora. Ela corre, brinca, vive, por causa daquela mulher que vocês humilharam. Ela não esperou resposta. Simplesmente continuou seu caminho. Henrique, o dono do restaurante, aproximou-se da mesa com a conta de Marcelo. Colocou-a sobre a mesa com mais força do que o necessário. Sua conta, Sr. Drummond. Marcelo pegou a conta, mas antes que pudesse pegar a carteira, Henrique continuou falando. Sabe o que doutora Catarina faz todo sábado? Ela acorda às 5 da manhã, vai para o Hospital de Clínicas. Opera casos que ninguém mais quer pegar. Pacientes sem dinheiro, sem plano, sem esperança. Ela trabalha 12, 14, às vezes 18 horas seguidas, sem cobrar um centavo. Por quê? Fernando perguntou genuinamente confuso. Porque o marido dela era médico também. Ele morreu há 2 anos salvando vidas em um acidente de ônibus. Ele estava voltando de um plantão voluntário e viu o acidente acontecer. Entrou no ônibus em chamas para tirar as pessoas. Salvou 23 vidas e perdeu a própria. Henrique fez uma pausa, deixando a informação assentar. Doutora Catarina continuou o trabalho dele. Ela trabalha em 3 hospitais. Um particular, onde ganha bem. 2 públicos, onde trabalha de graça. E cria a filha sozinha. Ensina a menina sobre valores, sobre empatia, sobre como ser um ser humano decente. Ele olhou diretamente para Marcelo. E então vem pessoas como o senhor que julgam ela por contar moedas. Moedas que, aliás, eram da filha. Um presente de aniversário, um gesto de amor puro, e o senhor transformou em humilhação. Marcelo passou o cartão de crédito com mãos trêmulas. Eu sinto muito. Não me peça desculpas, Henrique disse friamente. Eu não sou quem merece suas desculpas. E, honestamente, não sei se você pode se desculpar de verdade por algo assim. Palavras são fáceis. Caráter é o que importa. Quando Henrique se afastou, Felipe puxou a manga do pai. Pai, a gente precisa fazer alguma coisa. Tipo, o quê?
Fernando completou desesperado. A gente destruiu aquela menina e a mãe dela só porque... Porque ela contava moedas, Felipe terminou. E o absurdo da situação finalmente os atingiu completamente. As crianças começaram a chorar. Não eram lágrimas de vergonha superficial ou constrangimento social. Era algo mais profundo. Era o despertar de uma consciência que havia sido adormecida por anos de privilégio não questionado. Pai, Felipe soluçou, você sempre nos ensinou que somos melhores porque temos mais dinheiro. Mas aquela doutora, ela é melhor que a gente, muito melhor, e não tem nada a ver com dinheiro. A verdade daquelas palavras atingiu Marcelo como um soco. Seus filhos, seus meninos de 12 anos, haviam compreendido em minutos algo que ele levara uma vida inteira para ignorar. Valor humano não se media em cifras. Vamos embora, Marcelo disse, levantando-se abruptamente. Eles saíram do restaurante sob olhares que queimavam. O silêncio no carro durante o trajeto de volta era opressivo. Ninguém falava. Felipe olhava pela janela, lágrimas ainda escorrendo. Fernando mexia no celular, mas não estava realmente olhando para a tela. Quando chegaram em casa, uma mansão com 8 quartos no bairro mais exclusivo de Porto Alegre, o lugar parecia vazio de uma forma que nunca havia aparecido antes. Todo o luxo, todas as coisas caras, todos os símbolos de status que Marcelo havia acumulado pareciam ocos, sem sentido. Meninos, ele chamou antes que subissem para os quartos. Precisamos conversar. Sentaram-se na sala de estar, decorada por um designer famoso com móveis italianos e obras de arte, que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em anos. Hoje, Marcelo começou, mas sua voz falhou. Ele respirou fundo. Hoje eu ensinei vocês a serem cruéis. E sinto muito, mais do que vocês podem imaginar. Pai, Felipe disse, a gente não é melhor que as outras pessoas só porque temos dinheiro, né? A pergunta era tão simples, tão fundamental, e Marcelo percebeu com horror que havia passado 12 anos ensinando exatamente o contrário. Não, ele finalmente admitiu. Não somos. Dinheiro é apenas dinheiro. Não faz ninguém melhor ou pior. Então, por que a gente age como se fizesse? Fernando perguntou. Marcelo não tinha resposta. Ou melhor, tinha. Mas era uma resposta que doía demais admitir, porque era mais fácil. Mais fácil julgar que entender. Mais fácil sentir-se superior que reconhecer humanidade compartilhada. Mais fácil contar dinheiro que construir caráter. Pai, Felipe disse, limpando os olhos, a gente pode fazer alguma coisa para se desculpar de verdade? Eu não sei se ela vai aceitar nossas desculpas, Marcelo disse honestamente. Mas a gente precisa tentar, Fernando insistiu. A gente destruiu o aniversário daquela menina, a Laura. Ela juntou dinheiro por 6 meses e a gente transformou num pesadelo. Marcelo olhou para seus filhos e, pela primeira vez, viu neles algo além de réplicas miniaturizadas de si mesmo. Viu consciência, viu empatia, viu potencial para serem pessoas melhores do que ele havia sido. Vamos pensar em algo, ele prometeu. Mas não pode ser dinheiro, não pode ser um gesto vazio, tem que ser real. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Ficou acordado, olhando para o teto, revivendo cada momento daquele almoço. Cada palavra cruel, cada risada aos custos de uma menina de 10 anos, cada julgamento baseado em nada além de aparências. Pegou o laptop e começou a pesquisar. Doutora Catarina Mello. Os resultados eram extensos. Artigos em revistas médicas, prêmios de filantropia, matérias sobre seu trabalho voluntário, fotos dela em hospitais públicos, sorrindo ao lado de pacientes agradecidos. Havia uma entrevista de 2 anos atrás, pouco depois da morte do marido. Doutora Mello, como a senhora encontra forças para continuar após uma perda tão devastadora? Meu marido acreditava que nossa vida tem valor apenas quando usamos nossos dons para ajudar outros. Ele não media sucesso em dinheiro, mas em vidas tocadas. Continuo seu legado porque é o que ele teria querido e porque é o que eu quero. A senhora não se cansa? São tantas horas, tanto trabalho não remunerado. Me canso sim, mas sabe o que me cansaria mais?
olhar no espelho e ver alguém que poderia ter feito diferença, mas escolheu não fazer. Marcelo fechou o laptop, sentindo algo quebrando dentro dele. Não era apenas culpa. Era o despertar doloroso de ver-se como realmente era, e não gostar nada do que via. No quarto ao lado, Felipe e Fernando também não dormiam. Conversavam em sussurros. A gente é horrível, Felipe disse. Não, Fernando respondeu. A gente foi horrível, mas podemos ser diferentes. Como? Não sei ainda, mas tem que ter um jeito. E assim, naquela noite em uma mansão luxuosa, mas vazia de significado real, 3 pessoas ficaram acordadas, confrontando verdades desconfortáveis sobre quem eram e quem queriam ser. A destruição que Catarina havia mencionado não era externa, era interna. Era a demolição de uma falsa superioridade cuidadosamente construída ao longo de anos. E às vezes, Marcelo estava começando a compreender que a destruição é necessária antes que algo novo, algo melhor, possa ser construído. O domingo amanheceu cinzento em Porto Alegre. Nuvens pesadas cobriam o céu, prometendo chuva. Marcelo acordou às 6 da manhã, após uma noite de sono fragmentado, cheio de pesadelos onde contava moedas interminavelmente, enquanto todos ao redor riam. Levantou-se, desceu para a cozinha da mansão e preparou café. Algo que normalmente a empregada fazia, mas era domingo e ela tinha folga. Estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o líquido escuro na xícara sem realmente vê-lo, quando ouviu passos na escada. Felipe e Fernando apareceram ainda de pijama, os olhos inchados de uma noite mal dormida. Não conseguiram dormir também? Marcelo perguntou. Os meninos balançaram a cabeça negativamente. Sentaram-se à mesa, e por alguns minutos os 3 ficaram em silêncio. Foi Fernando quem quebrou o silêncio. Pai, a gente pesquisou sobre a doutora Catarina ontem à noite. Eu também, Marcelo admitiu. Ela é incrível, Felipe continuou. Tipo, de verdade incrível. Não é só o trabalho voluntário. Ela desenvolveu técnicas cirúrgicas novas. Treina outros médicos. Dá palestras. E faz tudo isso enquanto cria a Laura sozinha. E sabe o que mais a gente descobriu? Fernando pegou o celular. A Laura. Ela não é só estudiosa. Ela ganha concursos de desenho. Ajuda na escola. Tem um projeto sobre reciclagem que ganhou prêmio municipal. Felipe mostrou a tela do celular para o pai. Era uma foto de um jornal local. Laura segurando um troféu, sorrindo amplamente ao lado da mãe. A manchete dizia: Menina de 10 anos desenvolve projeto de reciclagem que beneficia a comunidade inteira. Ela é aquilo que a gente deveria ser, Felipe disse, sua voz quebrando. Ela tem muito menos que a gente. Mas é melhor, é mais gentil, mais trabalhadora, mais real. Marcelo sentiu um nó na garganta. Meninos, sobre ontem. A gente foi horrível, Fernando o interrompeu. Não tenta suavizar, pai. A gente destruiu o aniversário dela. Fizemos ela chorar. E a pior parte, a gente achou engraçado. Vocês são crianças, Marcelo tentou justificar. Estavam seguindo meu exemplo. Mas a Laura também é criança, Felipe rebateu. E ela não age como a gente. Ela juntou dinheiro por 6 meses. 6 meses! A gente gasta mais num fim de semana sem nem pensar. Os 3 ficaram em silêncio novamente. A verdade pairava no ar, pesada e inescapável. Preciso contar uma coisa, Marcelo disse finalmente, sobre como eu cresci. Os meninos olharam para ele surpresos. O pai raramente falava sobre o passado. Meu pai era construtor civil, não dono de construtora, era pedreiro mesmo. Minha mãe costurava para fora. A gente morava numa casa pequena em Viamão. Tinha dias que faltava comida na mesa. Felipe e Fernando ouviram em silêncio. Nunca haviam imaginado o pai em tal situação. Quando eu tinha a idade de vocês, um dos meninos ricos da escola me humilhou. Foi numa festa de aniversário. Eu estava usando roupa emprestada do meu primo, calçado sapato que minha mãe tinha comprado usado na feira. E esse menino apontou, riu, fez todo mundo rir de mim. Marcelo pausou. A memória ainda doía depois de tantos anos. E sabe o que eu prometi naquele dia? Que quando eu fosse rico, ninguém nunca mais ia rir de mim. Que eu seria tão bem-sucedido que ninguém poderia me julgar. E conseguiu, Fernando disse baixinho.
Consegui, Marcelo concordou. Mas no processo, me tornei exatamente igual àquele menino que me humilhou. Ontem, quando vi a doutora Catarina contando moedas, sabe o que senti? Superioridade. Senti que finalmente estava do outro lado. Que agora eu era o que julgava, não o que era julgado. Mas isso não faz sentido, Felipe apontou. Você sabe como dói ser julgado. Por que faria isso com outra pessoa? A pergunta, tão simples e devastadora, deixou Marcelo sem palavras. Por que, de fato? Porque a dor que carregava havia se transformado em crueldade. Porque havia confundido sucesso financeiro com superioridade moral. Não tenho uma boa resposta, ele admitiu. Mas sei que ontem não ensinei vocês a serem fortes. Ensinei vocês a serem cruéis. E isso é imperdoável. Fernando limpou as lágrimas que escorriam. Pai, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode só seguir como se nada tivesse acontecido. O que vocês sugerem? Os gêmeos se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. A gente pensou muito nisso, Felipe começou. E não pode ser dinheiro. Não pode ser mandar flores caras ou fazer doação para o hospital dela. Isso seria tipo comprar perdão. Tem que ser real, Fernando completou. Tem que mostrar que a gente realmente entendeu. E entenderam o quê? Marcelo perguntou, genuinamente curioso. Que a gente não é melhor que ninguém só porque tem mais dinheiro, Felipe disse. Que a gente desperdiça coisas que outras pessoas valorizam. Que a gente tem tudo e não aprecia nada. Fernando pegou o celular novamente. A gente viu que a doutora Catarina trabalha no Hospital de Clínicas aos sábados e que ela também coordena um programa de voluntariado lá. Queremos nos voluntariar, Felipe disse. Não uma vez, regularmente, todo sábado. Marcelo piscou, surpreso. Vocês querem trabalhar de graça num hospital público? Não podemos fazer cirurgias, Fernando admitiu. Mas podemos fazer outras coisas, levar água para pacientes, conversar com crianças internadas, ajudar a organizar coisas, limpar se for preciso. E queremos pedir desculpas, Felipe continuou. De verdade, não com palavras vazias, mas mostrando que vamos mudar, que já estamos mudando. Marcelo olhou para seus filhos e viu algo que nunca havia visto antes. Determinação nascida não de privilégio, mas de consciência. Eles não queriam simplesmente consertar um erro, queriam se transformar. Ela pode recusar, Marcelo alertou. Pode dizer que não quer vocês lá, e ela terá todo o direito. A gente sabe, Fernando disse, mas precisamos tentar. E você, pai? Felipe perguntou. Você também vem? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Ele, Marcelo Drummond, trabalhar como voluntário em hospital público? Toda sua vida havia sido construída em torno de distanciar-se exatamente desse tipo de coisa, de provar que era melhor, que estava acima. Mas olhando para os filhos, vendo a esperança genuína em seus olhos, percebeu que esta era sua chance. Não de comprar redenção, mas de merecê-la. Sim, ele disse, eu vou. Na segunda-feira, Marcelo cancelou reuniões importantes. Pela primeira vez em anos, colocou algo antes dos negócios. Pegou o endereço do Hospital de Clínicas e, com os filhos, dirigiu até lá. O hospital era um edifício antigo, com paredes que precisavam de pintura e corredores que ecoavam com pressa e urgência. O contraste com os hospitais particulares, onde Marcelo tinha plano de saúde, era gritante. Aqui não havia conforto, não havia amenidades, apenas necessidade crua e pessoas tentando fazer o melhor com recursos limitados. Perguntaram na recepção e foram direcionados ao departamento de cardiologia no 3º andar. A enfermeira-chefe, uma mulher de meia-idade com olhar cansado, mas gentil, os recebeu. Sim, posso ajudar? Estamos procurando a doutora Catarina Mello, Marcelo disse. A enfermeira estreitou os olhos, reconhecendo-os imediatamente. Vocês são as pessoas do restaurante, não era uma pergunta. A história havia se espalhado. Somos, Marcelo admitiu, e viemos pedir desculpas. Doutora Catarina não está aqui hoje. Ela trabalha de graça aos sábados, mas durante a semana tem plantão. No Hospital Moinhos de Vento. Podemos deixar um recado? Felipe perguntou, sua voz pequena.
A enfermeira estudou-os por um longo momento. Posso dar o recado, mas vou ser honesta com vocês. O que fizeram foi cruel. Doutora Catarina é uma das pessoas mais generosas que conheço. Ela não merecia aquilo. Sabemos, Fernando disse, lágrimas nos olhos. Por isso viemos. Queremos nos desculpar de verdade. E queremos ajudar. Como voluntários. Voluntários? A enfermeira pareceu surpresa. Vocês? Aqui? Entendemos o ceticismo, Marcelo disse. Mas estamos falando sério. Queremos trabalhar. Regularmente. Aos sábados, quando a doutora Catarina está aqui. A enfermeira cruzou os braços. Trabalho voluntário não é brincadeira. Não é vir quando está com vontade. É compromisso. É ver sofrimento real. É fazer coisas que não são glamurosas nem confortáveis. A gente entende, Felipe disse. E a gente quer aprender. A gente precisa aprender. Algo no tom dele, na sinceridade crua, fez a enfermeira amolecer ligeiramente. Vou passar o recado para a doutora Catarina, mas a decisão é dela. Se ela não quiser vocês aqui, vão ter que respeitar. Vamos, Marcelo prometeu. Quando saíram do hospital, Fernando perguntou. E agora? Agora esperamos, Marcelo disse, e enquanto isso, começamos a mudança que prometemos. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu na casa dos Drummond. Felipe e Fernando começaram a fazer coisas que nunca haviam feito. Organizaram seus próprios quartos. Ofereceram-se para ajudar com tarefas domésticas. Começaram a perguntar o preço das coisas, não por curiosidade ociosa, mas por consciência genuína. Pai, Fernando disse numa tarde, quanto custa a nossa mensalidade escolar? Marcelo hesitou, mas decidiu pela honestidade. 8.500 reais por mês, para cada um. Os meninos ficaram em silêncio, processando. Isso é mais do que muita gente ganha num mês inteiro de trabalho, Felipe disse lentamente. É, Marcelo confirmou. E a gente nem agradece, Fernando completou. A gente reclama das lições, reclama dos professores, trata como se fosse obrigação ter isso. Era verdade, e Marcelo não tentou negar. Vamos mudar isso, Felipe decidiu. Vamos aproveitar melhor. Estudar de verdade, não só para tirar notas boas com tutores. Marcelo observava essas pequenas transformações com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque seus filhos estavam aprendendo. Tristeza porque levou uma humilhação pública para que essas lições chegassem. Na quarta-feira, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Drummond? Aqui é a enfermeira Sônia do Hospital de Clínicas. O coração de Marcelo acelerou. Sim? Doutora Catarina me pediu para ligar. Ela aceita encontrá-los. Sábado às 8 da manhã no hospital. Mas ela deixou claro que é apenas para conversar. Não significa que aceita o pedido de vocês. Entendido, Marcelo disse, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Estaremos lá. Muito obrigado. Quando desligou, chamou os filhos e contou a novidade. Os dois ficaram simultaneamente animados e apavorados. E se ela não aceitar nossas desculpas? Fernando perguntou. Então teremos que aceitar isso, Marcelo respondeu. Mas, pelo menos, teremos a chance de tentar, de mostrar que somos sinceros. Pai, Felipe disse, acho que independente do que ela decidir, a gente devia fazer o trabalho voluntário de qualquer jeito, em algum lugar, porque não é só sobre ela perdoar a gente, é sobre a gente ser diferente. Marcelo sorriu, desta vez genuinamente. Concordo completamente. O sábado chegou frio e chuvoso. Marcelo e os gêmeos acordaram às 6 da manhã, vestiram roupas simples, não suas marcas caras habituais, e dirigiram até o Hospital de Clínicas. Chegaram 15 minutos adiantados e esperaram nervosamente no saguão. Às 8 em ponto, a enfermeira Sônia apareceu. Ela os receberá agora, sigam-me. Foram conduzidos por corredores que cheiravam a desinfetante e esperança. Passaram por quartos onde pacientes descansavam, por salas de espera cheias de gente aguardando atendimento, por médicos e enfermeiras movendo-se com urgência eficiente. Pararam em frente a uma sala pequena. Ela está aqui dentro, Sônia disse. E meninos? Ela olhou para Felipe e Fernando. Sejam honestos, ela merece pelo menos isso. Os gêmeos assentiram. Marcelo bateu na porta.
Entre, veio a voz de Catarina. Eles abriram a porta e entraram. Catarina estava sentada atrás de uma mesa simples, ainda vestindo o jaleco branco manchado de um plantão que claramente já durava horas. Seu rosto estava cansado, mas sua postura era ereta. Laura estava sentada numa cadeira ao lado, fazendo lição de casa, mas olhou para cima quando eles entraram. O silêncio foi longo e pesado. Finalmente, Catarina falou. Vocês queriam conversar. E assim começou a conversa mais importante da vida de Marcelo Drummond e seus filhos. Uma conversa sobre perdão, sobre transformação e sobre se segundas chances são merecidas ou simplesmente dadas. Marcelo, Felipe e Fernando ficaram parados na entrada da pequena sala, subitamente conscientes de como ocupavam espaço. A sala era funcional, desprovida de qualquer luxo. Uma mesa de metal com tampo de fórmica desgastada, 3 cadeiras dobráveis encostadas na parede, um armário de arquivo que já vira dias melhores e uma janela pequena que dava para o estacionamento do hospital. Era um contraste gritante com o escritório de Marcelo, com sua vista panorâmica e móveis importados. Catarina não se levantou, não ofereceu as cadeiras, apenas esperou, com aquela mesma dignidade serena que havia demonstrado no restaurante. Foi Fernando quem quebrou o silêncio primeiro. Ele deu um passo à frente, tirando algo do bolso. Era um envelope amarrotado. Doutora Catarina, sua voz saía trêmula. Laura, eu escrevi uma carta, para você, pedindo desculpas. Laura olhou para a mãe, que assentiu gentilmente. A menina se levantou e, hesitante, aceitou o envelope. Não o abriu imediatamente. Apenas o segurou, observando Fernando com olhos que não demonstravam raiva, apenas curiosidade cautelosa. Eu também escrevi, Felipe disse, estendendo seu próprio envelope. A gente pensou muito sobre o que fazer. E palavras não são suficientes, a gente sabe, mas precisávamos começar de algum lugar. Laura aceitou o segundo envelope e voltou para a cadeira ao lado da mãe. Catarina colocou a mão no ombro da filha, um gesto protetor e tranquilizador. Podem sentar, Catarina disse finalmente, indicando as cadeiras dobráveis. Os 3 desdobraram as cadeiras e sentaram-se, de repente parecendo muito menores do que eram. Marcelo percebeu que era a primeira vez em muito tempo que se sentia genuinamente vulnerável. Doutora Catarina, Marcelo começou, e sua voz falhou. Ele limpou a garganta. Não há palavras adequadas para o que fizemos, não há justificativa, mas preciso que saiba que desde aquele dia não consegui pensar em outra coisa. O que disse, o que ensinei aos meus filhos, a crueldade que demonstramos. Por quê? Catarina o interrompeu. A pergunta era simples, mas carregada. Por que fizeram aquilo? Marcelo respirou fundo. Porque eu julguei baseado em aparências. Porque assumi coisas sobre a senhora que não eram verdade. Porque quando eu era criança, fui humilhado por ser pobre. E em vez de aprender empatia dessa experiência, aprendi crueldade. Aprendi a querer ser do outro lado, o lado que humilha em vez de ser humilhado. E ensinou isso aos seus filhos, Catarina disse. Não era acusação, era constatação. Ensinei, Marcelo admitiu, a vergonha queimando. Por anos ensinei que dinheiro era o que importava, que sucesso se media em valores bancários, que pessoas com menos eram menos. Mas não são, Laura disse de repente, sua voz clara. Todos olharam para ela. Pessoas não são suas coisas. Minha mãe me ensinou isso. Catarina sorriu tristemente para a filha. E você aprendeu bem, meu amor. Laura, Felipe disse, inclinando-se para a frente, sobre seu aniversário, sobre o que fizemos com seu presente para sua mãe. Isso foi a coisa mais cruel que já fizemos, e a gente não pode desfazer. Mas a gente quer. A gente precisa que você saiba que a gente entendeu. Entendeu o quê? Laura perguntou. Que você fez algo lindo, Fernando respondeu. Juntou dinheiro por 6 meses, trabalhou de verdade, para fazer sua mãe feliz, e a gente riu. A gente transformou algo bonito em algo vergonhoso. E não era, nunca foi. Laura olhou para os envelopes em suas mãos. Posso ler? Catarina assentiu. Laura abriu o primeiro, de Fernando. Sua caligrafia era irregular,
claramente escrita com esforço emocional. Laura, não sei se você vai me perdoar. Não sei se deveria. Mas preciso que saiba que nunca vou esquecer o que fizemos com você. Fiz você chorar. Ri do seu presente. Julguei você sem conhecer. Minha mãe morreu quando eu era pequeno e meu pai sempre disse que precisávamos ser fortes, ser bem-sucedidos. Mas eu acho que a gente confundiu ser forte com ser cruel. Você é mais forte que eu. Você trabalha de verdade. Você valoriza as coisas. Você fez algo lindo para sua mãe e eu transformei em humilhação. Desculpa não é suficiente. Mas é tudo que tenho. Desculpa, Fernando. Laura limpou uma lágrima que escorreu e abriu a segunda carta, de Felipe. Laura, meu irmão tem razão. Desculpa não é suficiente. Mas vou te dizer uma coisa. Você me ensinou mais em um dia do que todos os meus professores. Em anos. Me ensinou que riqueza não é dinheiro. É caráter. É gentileza. É fazer coisas pelos outros. Eu tenho tudo e não valorizo nada. Você tem menos e valoriza tudo. Eu quero ser como você. Não sei se consigo, mas vou tentar. Todo dia. E se você nunca me perdoar, eu entendo. Mas vou continuar tentando ser melhor. Por causa de você, Felipe. O silêncio que se seguiu era denso. Laura segurava as cartas, lendo-as novamente, processando. Catarina observava a filha, deixando-a tomar seu próprio tempo. Finalmente, Laura olhou para os gêmeos. Vocês fizeram eu me sentir pequena. Fizeram eu ter vergonha de algo que eu estava orgulhosa. A gente sabe, Fernando disse. Lágrimas escorrendo livremente agora. E a gente nunca vai parar de sentir mal por isso. Mas sabe o que minha mãe me ensinou? Laura continuou. Que todo mundo merece segunda chance. Porque todo mundo erra. A diferença está em quem aprende com os erros. Ela olhou para Catarina. Mãe, posso falar? Sempre, meu amor. Laura se levantou e caminhou até os gêmeos. Estendeu a mão. Eu aceito as desculpas de vocês, mas só se vocês realmente mudarem. Não adianta só dizer. Tem que mostrar. Felipe apertou a mão dela, abalado pela graça demonstrada por uma menina de 10 anos. A gente vai mostrar, prometo. Fernando fez o mesmo. Prometo também. Catarina finalmente se levantou. Caminhou até ficar em frente a Marcelo. E você, o que promete? Marcelo também se levantou. Prometo que vou ensinar meus filhos sobre empatia, sobre humildade, sobre valorizar pessoas, não coisas. Prometo que nunca mais vou julgar alguém sem conhecer sua história. E prometo que vou fazer algo de valor real com o privilégio que tenho. Palavras bonitas, Catarina disse. Mas como eu sei que são sinceras? Não sabe, Marcelo admitiu. Só o tempo vai provar. Mas viemos aqui pedir uma chance de provar. Queremos trabalhar como voluntários aqui, no hospital, regularmente. Não para nos sentirmos melhor, mas para sermos melhores. Catarina estudou-o por um longo momento. Voluntariado no hospital não é fácil. Vocês vão ver sofrimento real. Vão ver pessoas que não têm o que vocês têm. Vão fazer trabalho que consideram inferior. Estão preparados para isso? Não, Felipe disse honestamente. Mas queremos aprender. E não vai ser só uma vez, Fernando acrescentou. A gente quer compromisso real, todo sábado. Catarina caminhou até a janela, olhando para o estacionamento onde a chuva caía persistente. Ficou em silêncio por tanto tempo que Marcelo começou a temer que ela recusaria. Laura, Catarina finalmente falou, o que você acha? A menina pensou cuidadosamente. Acho que todo mundo merece chance de consertar erros, mas eles têm que trabalhar de verdade. Não pode ser fingimento. Catarina se virou. Está bem, vou aceitar vocês como voluntários, mas com condições. Quais? Marcelo perguntou. Primeiro, não haverá tratamento especial. Vocês farão o que eu mandar quando eu mandar. Se eu pedir para limpar banheiros, vocês limpam. Se eu pedir para esvaziar comadres, vocês esvaziam. Concordam? Concordamos, os três disseram em uníssono. Segundo, isto é compromisso de longo prazo. Não podem aparecer quando estão com vontade. Todo sábado às 8 da manhã, por pelo menos 6 meses. Se faltarem sem justificativa médica, estão fora. Entendido, Marcelo disse. Terceiro, vocês vão conversar com os pacientes, vão ouvir suas histórias,
Vão aprender que cada pessoa aqui tem uma vida, uma história, uma dignidade, independente de quanto dinheiro tem. Sim, senhora, Felipe disse. Quarto, Catarina fez uma pausa. Se em algum momento eu perceber que vocês estão fazendo isso só para limpar a consciência, sem mudança real, eu os expulso imediatamente. Claro? Claríssimo, Fernando respondeu. Catarina estendeu a mão para Marcelo. Então temos um acordo. Marcelo apertou a mão dela, sentindo o peso do que havia acabado de se comprometer, mas também sentindo pela primeira vez em muito tempo algo como esperança. Obrigado, ele disse, por nos dar esta chance. Não me agradeça ainda, Catarina disse com um pequeno sorriso. Esperem até o primeiro dia de trabalho. Laura se aproximou dos gêmeos novamente. Vocês podem começar sendo meus amigos. De verdade. Não amigos de pena. Amigos de verdade. A gente adoraria, Felipe disse e era sincero. E talvez, Laura continuou, vocês possam me mostrar sua escola algum dia, e eu posso mostrar a minha, para vocês verem que escolas diferentes não fazem pessoas diferentes. Gostaríamos muito, Fernando disse. Quando saíram da sala, os três Drummond se sentiam diferentes. Mais leves de alguma forma, mas também mais conscientes do peso da responsabilidade que haviam assumido. No corredor, Marcelo parou e olhou para trás. Através da janela da porta, podia ver Catarina, abraçando Laura, as duas conversando baixinho, e percebeu algo fundamental. Aquela mulher havia acabado de ensinar a ele e aos filhos uma lição sobre graça, sobre perdão, sobre dar chances não porque as pessoas merecem, mas porque é o certo a fazer. Pai, Felipe disse, a gente vai conseguir. A gente vai mostrar que mudou. Vamos, Marcelo concordou, porque agora entendemos o que realmente importa. E ali, nos corredores simples de um hospital público, sob luzes fluorescentes que zumbiam e pisos que rangiam, Marcelo Drummond e seus filhos começaram uma jornada que os mudaria para sempre. Não seria fácil. Haveria momentos de dúvida, de desconforto, de querer desistir. Mas pela primeira vez em suas vidas, estavam caminhando em direção a algo maior que si mesmos. E isso, descobririam, fazia toda a diferença. Apoie o canal deixando seu like e comentário. Conte-nos de onde você nos assiste. Sua presença aqui faz toda a diferença.